Mas tem nada não. Vamos lá, vamos começar esse negócio oficial. Bem-vindos a mais um encontro, nós chamamos de aula esse encontro, né? Esses nossos encontros na sexta-noite, para que a gente discuta o que vocês estão fazendo de atividade durante a semana, como é que tá, se já fez, ver os prazos que a gente tem, ver o que a gente vai fazer na próxima semana, enfim, tá? E antes de começar, não deixe de curtir, seguir e se inscrever no canal. Vai que a professora chega no 1 milhão de inscritos e vira famosa, tá? Então vamos lá. Começando hoje, vamos dar uma olhada de novo no nosso ABA, né? Eu sei que todo mundo olha todo dia o ABA, porque vocês estão muito preocupados com as atividades que tem lá, porque eu vi que são muitas que vocês têm, né? Normal. E eu vi que, né, a gente fez a reunião do colegiado ontem, ou foi antes de ontem, a nossa reunião do colegiado, e a gente houve uma discussão em alguns pontos, né, que nós, com relação a essas atividades não presenciais, né. Fui fazer uma análise do que eu havia colocado para vocês e eu vi que eu coloquei uma atividade para cada dia, né. E por mais que a professora já tenha um nível hard um pouquinho mais na frente e faça essa lista em meia hora, né, ou uma hora, enfim, eu sei que muitos vão precisar de um pouquinho mais de tempo. Ainda mais que a gente não está tendo encontro presencial, né? Que aí a gente sempre faz alguma dinâmica em sala, que a gente vai usar realmente os módulos lá para fazer a prática. Então, eu acredito que a lista que eu havia colocado para vocês, quem ainda está fazendo ela, não sei, eu espero que já tenha terminado, né? Que se a gente não tivesse suspendido novamente, a gente já teria voltado hoje, né? As aulas normais. E aí, eu vi que eu coloquei 2 listas, mas é um experimento online. Eu vi que alguns já estão tirando dúvida, né? Depois eu fui dar uma analisada. Tem alguns pontos que pode estar dando dúvida no experimento online, né? Que eu coloquei para vocês fazerem. E aí eu venho aqui, né, questionar com vocês o seguinte. Essas nossas listas e esses exercícios que nós fizemos aqui, que eu coloquei para vocês fazerem, eu quero saber em que pé está. Por quê? A primeira e segunda lista, né, eu havia colocado com o intuito de receber hoje, né, ou pelo menos ter ela aí que vocês tivessem feito. Mas a gente sabe que prorrogou e eu sei que acontece que pode ter sido que muitos não tenham conseguido fazer, depois que a gente foi recebendo alguns feedbacks, dá para ter mais ou menos uma noção que alguns não tenham terminado. Mas vamos lá, o que eu quero saber é o seguinte, em que pé está a primeira e a segunda lista que era para ter sido entregue hoje, né? Que eu não habilitei ainda, eu vou habilitar hoje. Colocar aqui, ó, vou colocar mais uma atividade que seria a parte da tarefa, igual está aqui no experimento online, que alguns já enviaram para mim aqui, eu já puxei o relatório, alguns já enviaram, e colocar aqui para a lista, certo? Aí eu vou perguntar, meninos, como é que estão essas listas? Ah, beleza. Vocês escolheram o menos pior, né? A eletricidade não vale nada, né? Mas tá bom. Tipo isso, né? Mas a eletricidade é a base de tudo, não tem como, né? Então, o que vai acontecer? Com relação a essas listas, eu vou dar uma prorrogada no prazo. Eu não havia colocado questão de nota, né? E pelo cenário como está, eu vou ter que reavaliar essa questão, certo? Das notas de vocês, porque o melhor cenário é que a gente volte dia 17 de maio, certo? Mas 17 de maio vai faltar menos de 2 meses para terminar o semestre, né? Que vocês a gente conta por semestre, não tem bimestre. E ainda assim eu vou precisar de notas, né? De vocês. Então vai valer uma pontuaçãozinha essas listas aqui. Eu tô pensando que vai valer 10, 15 pontos essas 2 listas, bem como o experimento, certo? Também ter uma avaliação, porque eu vi que muitos estão se esforçando para fazer. Se estiver copiando, não está me atingindo, está atingindo você mesmo, tá? Então, eu vou atribuir nota, né? Como vocês já ficaram sabendo do resumo das reuniões e das novas portarias e tal, nós, professores, devemos colocar aqui um plano semanal, né? Do que a gente espera que vocês façam, certo? E colocar a questão de nota, se vai valer ponto ou não.
E aí, para isso, né, eu já estou avisando vocês que eu espero que vocês já tenham feito, então eu vou atribuir uma pontuaçãozinha com relação a esse experimento. E para essas próximas aulas, como a gente vai ter que fazer outras atividades práticas também, né, nesse mesmo estilo que foi experimento online, ou eu também ver uma questão para que vocês possam fazer com algum material de casa mesmo, certo? Que a gente possa experimentar o nosso conteúdo que a gente tem previsto, certo? Aí é possível que eu adie por mais uma semana essa questão do envio da lista, a lista 1 e 2, certo? A lista 1 eu acredito que seja mais tranquila. Deixa eu ver se essa é a lista 1. A lista 1 é o primeiro conteúdo que nós vimos, né? Tem lá no materialzinho no slide. Ela é bem tranquilinha. Quem pegou para fazer, eu acho que não teve dificuldade. Ninguém falou nada, então tá ótimo. Ninguém falou nada. Professora, eu tô tendo dificuldade na lista 2. Beleza, agora sim. Eu ia abrir ela aqui. A lista 1 é sossegada, né? Porque, querendo ou não, a lista 1, o conteúdo dela, eu estive com vocês em sala, né? Não sei se quem lembra, né? A gente estava em sala. Então, nós vimos o conteúdo em si. Já a lista 2 já seria a nossa sequência de conteúdo, né? E a sequência de experimentos que a gente iria fazer com relação à associação de resistores e aplicação deles, né? Na parte do circuito em si, e a gente vê a questão de algumas aplicações que a gente tem utilizando os resistores. Quem é que começou a fazer a lista? Ou até terminou ela, né? A 2 eu comecei. Quem falou aí? Cristina. Ah, Cristina. Começou a 2. Quem mais? Alguns já começaram a 2 também, né? Ah, mano, diminuir não tem, não. É relativamente pequeno, até. Pequeno assim, óbvio, né? Depois eu fui pensar, mas eu vou prorrogar o prazo, tá? Eu não vou reduzir, não. Vou prorrogar o prazo dos exercícios. Tá, com relação à lista 2. Com relação à lista 2, ó. Essa primeira parte aqui, não sei se vocês prestaram atenção, até aqui, ó, o 10, ele tá na lista 1, tá? Deixa eu ver aqui. Eu peguei e acabei deixando aqui na lista 1, certo? Então, vocês iriam começam a lista 2 a partir aqui da seção de problemas, beleza? E da lista 2, eu selecionei alguns exercícios. O 2.1, deixa eu ver quantos que dão aqui. 16 exercícios. Ah, professora, um monte, chega até lá no final, mas são exercícios que tem como fazer, tá? Dá para quebrar um pouquinho a cabeça, mas dá para fazer, certo? Vocês querem que eu resolva alguns aqui para a gente tirar dúvida? Algum que, assim, eu sei que vocês devem conversar num grupo particular aí de vocês, que questão que ficou mais difícil de sair, que não saiu nem com reza, nem nada, algum conceito que ficou complicado, que aí eu dou uma explicada, até porque nesse daqui tem uns conceitos que eu acabei não falando para vocês, que eu posso explicar hoje também, que é esse conceito aqui de nós, laços e ramos, que isso aí a gente veria, né, acabou não vendo. Fala aí, galera, tem que saber o feedback de vocês. Mas você vai tirar dúvidas da lista 2 ou da lista 1 pode também? Da lista 2. Não, da lista 1 tem alguma dúvida? Não tem na primeira folha da lista 1 a 1.10 da segunda parte de problemas. Eu tô nela, na verdade, aí queria uma luz de como começar ela. Então, vamos lá. Esse daqui é tensão, potência e energia. Nesse daqui, o que vai acontecer? Deixa eu abrir um Word aqui.
Ele está pedindo qual é a carga que é depositada nesse objeto, certo? Certo. Lembra que tem aquela primeira formulinha que nós vimos, que é Q igual a N vezes Z? Deixa eu ver se é essa mesmo. Peraí. E nós vimos também, vamos lá, deixa eu anotar aqui. Eu passei para ver o conceitozinho que tem carga. Deixa eu ver se esse tamanho tá bom. Vamos lá. Carga é igual ao Nzinho, né, que é o número de elétrons, vezes o E, certo? Lembrando que o Nzinho é um número, o E é uma carga elementar, que a gente sabe lá o valor, que ela vale 1,6 arredondado, né? Vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Beleza, isso é uma fórmula que nós vimos. Outra fórmula que nós vimos também. Quando a gente vai falar de corrente, a gente entendeu o que é carga, né? A quantidade de elétrons de uma forma quantificada, certo? A quantidade de carga que eu tenho ali. Só que aí, no mundo da eletricidade, a gente tem a chamada corrente. O que seria corrente? A passagem ordenada desses elétrons. Como que eu quantifico essa corrente? A corrente, eu tenho uma quantidade X de elétrons que passa num determinado local num período de tempo. Certo? E o que a questão dá para a gente aí? Ela não dá I é igual a 10 kΩ, quiloampere, e dá também que o tempo que ele tem essa descarga aí foi de 15 microsegundos. O que você vai fazer? Você vai aplicar nessa fórmula. Fazendo o quê? Quem é que você não tem? Você não tem o quê? Então, você precisa achar quem é o seu quê. Q vai ser igual a I vezes... Ó, eu vou usar o pontinho de vezes, tá? Vezes T. Porque é o que o enunciado dá para você. Então, quanto que vale a tua corrente? 10 quilos. O quilo é a mesma coisa que 10 elevado a 3, certo? E estamos explicando quem? O tempo. O tempo está em microsegundos, certo? Que é a mesma coisa que... Opa. Vezes 15, que multiplica 10 elevado a menos... Deixa eu ver se alguém entrando aqui na sala. Opa. 10 elevado a menos 6. Beleza? Batendo na calculadora aí. O quê? 10 vezes 15, a mesma coisa que 150, né? Aí vocês, com a técnica de matemática que vocês têm aí já, esses dois carinhos aqui, ó, você consegue simplificar. Eles são potências, não são? O que você faz com a potência? Você repete a base, o chavinho aí é o elevado, tá? Você repete a base e soma os... Vou botar outro parênteses aqui. Os expoentes, beleza? Professora, o Jean Anderson está pedindo para a senhora aceitar ele. Eu aceitei. Ele tá aqui já, o Janson. Foi na hora que eu mudei de página aquele aqui. Pronto, tá aí. Estão acompanhando aí a resolução? Full HD. Sim. 10 vezes 15, que eu vou multiplicar só os números ali separados. 150. Aí eu deixei aqui destacado em azul os expoentes, certo? Ou as potências, quer dizer. É 10 elevado à terceira porque é o quilo e 10 elevado a menos 6 porque é o micro. Então fica 3 mais, pela regrinha, né, de soma da multiplicação de potências de base iguais, mais menos 6. Então isso aqui vai ficar a mesma coisa que 150 vezes 10, que está elevado a menos 3, certo? Aí, se você quiser simplificar, o que você enxerga? 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu dividir esse 150 por
1000, certo? Concorda com isso? Vocês conseguem visualizar esse trabalho aí com as potências? Sim. Que é a mesma coisa que eu andar com a vírgula 3 casas. Deixa eu andar aqui, ó. A vírgula tá bem aqui. E aí eu ando com a vírgula para cá. 1, 2, 3. E a vírgula vai morrer bem aqui. Onde está o mouse aqui, ó. Certo? E aí eu chego na minha resposta. Ou você vai dar a resposta que vale 150 milicoulomb, não está errado. Ou você vai escrever lá para mim como resposta 0,15 coulomb. Beleza? Pronto, matamos a questão. Tranquilo? Uhum. Favorável? Obrigada. Favorável. Favorável, né? Essa outra também no mesmo estilo. Você vai aplicar a questão de tempo, né? A carga, aí você consegue aqui, ó. Você tem a corrente, você tem o tempo. Eu acho que essa eu botei também, né, professor? Você tem o tempo, tem a corrente. Você calcula a carga. Beleza? Responde a 1. Se a tensão em seus terminais for 1,5, quanta energia a bateria pode liberar? Aí vai colocar lá na outra formulinha. Deixa eu ver aqui. Vocês fizeram isso daqui? A 2. Vou olhar meu cartelo, minha resolução. Deixa eu pegar aqui minha resolução, só um pouquinho. Eu tenho dúvida com você. Putz, está longe agora o caderno. Vocês chegaram a fazer isso daqui? A 2? Ou a 1.11? Alô? Estão me ouvindo? Testando, 1, 2. Eu parei nessa 1.10. Então nem foi para 1.11, né? Alguém chegou a fazer essa 1.11 aqui? Deixa eu anotar aqui. Ninguém. A 1.11, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça as formulinhas. Começa, ele te dá para você lá, a corrente vale quanto? 90 miliampere. Outro dado que ele dá para você é o tempo. Ele te dá o tempo em 12 horas, beleza? A primeira pergunta é, quanta carga ele é capaz de liberar essa taxa? Na questão anterior, a gente viu que energia, ou a quantidade de carga é a mesma coisa que I vezes T, certo? Só que o T que a gente utiliza nas formulinhas é em segundos. Então, a gente vai converter essas 12 horas em... É a mesma coisa que 12 vezes 60, porque aí eu tenho minutos, vezes 60, aí eu tenho em segundos. Então, é a mesma coisa que o quê? 12 vezes 60 vezes 60. Eu tenho aí 43.200 segundos. Beleza? Vamos lá. Corrente. Vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 43.200. Aí, o que a gente vai fazer? O Qzinho vai ser igual a 90 vezes 43.200. 3.88000. Isso vezes 10 a menos 3, certo?
Concorda que se eu tenho esse 10 a menos 3, eu posso cortar com esses 3 zeros, beleza? Então, quem vai valer meu quê? É a mesma coisa que 3.800 coulomb. Beleza? Tranquilo? Até aí? Ah, tá. Já lembrei aqui. Lembra qual é a formulinha de potência? Potência vai ser quem? Né? Tensão vezes corrente. Lembra disso? Potência, tensão vezes corrente. No enunciado, ele dá para a gente lá quem? A tensão, que vale 1,5 volts, e dá para a gente lá a corrente, que vale 90 mili, elevado a 10 a menos 10, vezes 10 a menos 3. 90 vezes 1,5, deixa eu ver aqui, dá 135. 135 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Ou você já deixa lá que a potência é dada em 0,131. Estão acompanhando aí, galerinha? Não, né? Ninguém falou nada, então. Olha, a pessoa está respondendo a lista. O que é energia? O que seria energia gasta num determinado equipamento? A energia é o tanto de potência que eu gasto num determinado período de tempo. Certo? Se eu tenho lá, deixa eu ver aqui se é PVC ou é PPT. Só confirmar aqui. A senhora também tem que pesquisar. A formulinha da energia aqui, eu acho que é potência vezes o tempo mesmo. E vocês estão muito calados hoje. Vocês têm que falar. Não pode ficar tão calado. Ah, eu esqueci de compartilhar esse livro com vocês, né? Não compartilhei o livro. Cadê? Isso, é potência vezes o tempo mesmo. Beleza? Qual vai ser a energia no nosso caso aqui? Se a gente utilizar os segundos, a gente vai dar a resposta em joule, tá? Se a gente der a resposta em watt-hora, a gente vai ter energia... Opa! Se a gente utilizar os segundos, né, o tempo em segundos mesmo, a gente vai ter a energia dada em joule, que é uma nomenclatura mesmo que é mesmo tabelada pelo SI, Sistema Internacional de Medidas, tá? Se a gente der a resposta em horas, utilizar o tempo gasto pelo equipamento, pelo circuito, em horas, a gente vai dar a resposta em watt-hora. Tudo bem? Caso vocês vejam, está até inclusive ó, na página, isso olhando o PDF, na página 12 do PDF deles, tá bom? Do site lá. Então, vamos lá. Se eu usar aqui 0,135 vezes as 12 horas, eu não lembro como é que está no gabarito. Já que essa é uma questão ímpar, tem lá o gabarito. Se você pegar a questão das 12 horas, vai ficar 0,135 vezes 12.
você tem o quê? 1,62 watt-hora. Certo? Falem, galera. Certo. Se você usa agora lá, minha potência, 0,135 vezes aquele número maceta lá de segundos, 43.200, que é a mesma coisa, você vai ter a sua resposta em joule, que é a mesma coisa que multiplicar esse carinha aqui, ó, por 3.600. 5.832. Vamos bater direto aqui, ó. 0,335 vezes 43.200. 5.832. Alguém, se for conferir aí o gabarito, se bem que eu tô com o PDF aqui, né, Anima? Deixa eu ver aqui o gabarito. Dá 1,11. É muito rápido? Ué, tá errado? Ah, não, tá certo. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Consegue ver aí na tela? Ele fala pra gente que a primeira pergunta lá deu 3,888 KC. Nós achamos, não achamos aqui, ó. 3.888, que é a mesma coisa que, se você fizer e colocar no número notável, né? Fica 3,88 quilo, que você andou para... Você deixou esse número menor, aparentemente, então você andou para a sua esquerda, KC. Tá? Quando a gente calcula a energia, a gente também achou um número grande, né? Ele dá até a resposta para a gente em joule aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Ele deu em joule a resposta. Dada a resposta, ele tem um número enorme. Então, você pode simplificar ele, fica 5,832 K joule. Tranquilo? Vocês conseguiram pegar aí a ideia nesses passos? Nessa resolução? Vocês vão querer que eu compartilhe esse gabarito para vocês? Eu vou cobrar. Sim, por favor. Eu vou cobrar. Se é mais caro a aula com gabarito para vocês. Não, professora, seria a mesma coisa presencial. Tudo bem, mas vamos lá. Olha, o rapaz estava pedindo para diminuir a lista, eu já fiz 2 questões com vocês. Posso até fazer um questionário e colocar essas questões que vocês já vão saber fazer. Normal. Tranquilo a lista 1? O que mais que nós temos aqui que pode ser que seja difícil e vocês tenham que pensar? Da lista 2, tem as aplicações, isso daqui, ó, tranquila. Ele te dá potência e te dá tensão. E ele quer que você calcule os elétrons. Como que você vai fazer isso, meu Deus? Da onde, né? Vou só montar aqui a resolução da 1.21, tá? Como que você vai fazer? Dica para resolver todo e qualquer exercício, seja de física, matemática, controle, que estiver lá na frente. Você vai listar todos os dados que o enunciado dá para você, certo? 1.21 aí. O que o enunciado deu para você? Ele te deu de cara a potência, certo? Todo mundo consegue identificar a potência? Que é 60 watts da tua lâmpada. E ele fala para ti que essa lâmpada ela está operando numa tomada que é ligada em 120 watts, 120 volts, certo? Daí tu consegue resolver tudo. Por quê? Ele está pedindo para você quantos elétrons e coulombs fluem através da lâmpada em um dia. Da onde que eu vou tirar o número de elétrons? Entrou alguém aqui agora. Como que eu vou como que eu vou calcular o número de elétrons? Você lembra que quando ele fala, eu quero saber N, quem é N? N, eu não sei, certo? Outra coisa que ele pergunta para você é o quê? E coulombs que fluem através da lâmpada em um dia.
Então, ele está dando para você ali também. Ele já te deu outra unidade. Ele quer descobrir o quê? Porque quantos Coulomb, né? Se é em Coulomb, quem é que é dado em Coulomb? É o quezinho, né? Você não sabe. E ele está falando o quê? Durante um dia. O que seria um dia? O dia não é uma unidade de tempo? Então, ele te deu mais um dado. Um dia, aí você vai ter lá 24 horas vezes 60, transformar em hora, vezes 60, você transformou em segundos. Certo? O que você vai fazer, menino inteligente? Você tem a potência e tem a tensão. Que outro dado você pode descobrir através da potência e da tensão? Quem vai falar e ganhando um ponto? Valendo um ponto. Quem eu consigo achar sabendo a potência e a tensão? Ninguém. Potência igual a tensão vezes corrente, certo? Então, você vai conseguir calcular quem? Quem é a tua corrente, certo? Vai ser quem? P dividido por V. Você só fez ajuste de fórmula. Beleza? Deixa eu botar uma setinha aqui, né? Tá meio tosco. Beleza? Então, quem é P dividido para V? É a mesma coisa que 60 dividido para 120. Então, quanto que vale a tua corrente? 120 dividido para 60 dividido para 120. É a mesma coisa que meio, né? Que vai ficar 1 sobre 2, não é? 0,5 amperes. Eu já consigo calcular o meu Q? Daqui? Ou o meu N? Alguém tem alguma sugestão? O que é que eu consigo calcular primeiro aqui? Vamos lá, vamos botar o cuco para pensar. O Q naquela forma Q igual a I vezes T? Isso. Você pode chegar e calcular o Qzinho pelo I vezes T, né? Porque é o I vezes T. Da onde que você tirou o T? Da própria informação que é o dia, né? E aí já calculou que 0,5 vezes quem? Esse número maceta aí, ó, 24 vezes 3.600. 86.400. Quanto que vale ter o quê? Vezes 0,5, que é a corrente. Então, a tua carga deu 43.200. Beleza? Agora, você consegue calcular o N? Não esquece da unidade, tá? Quanto que vai ser teu N? N, eu vou usar a fórmula Q igual a N vezes E. Certo? Reajustando aqui. Ah, não precisa reajustar. Quem vai ser o teu E? N. N vai ser o Qzão aí, é o Q, dividido para o Ezinho. Certo? Todo mundo lembra quem é o teu... O N... Ai, meu Deus. O Ezinho, que vale 1,6. Então, o que a gente vai pegar? Nós já temos o quê? 43.200. Isso dividido por quem? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos fazer o que primeiro? 43.000 dividido para 1,6. Deu N igual a 27.000. Morreu aqui? Não, ainda tem esse carinha que eu não usei na divisão. Certo? O que você faz com ele? Ele não está embaixo dividindo? Esse carinha aqui, não está dividindo?
Para ele subir aqui para cima, subir para o meu denominador, no caso, eu vou inverter essa operação. Se ele estava dividindo, ele vai passar multiplicando. Porém, alguém tem que ser invertido. O que vai acontecer? 10 elevado a... Não era menos 19? Agora vai ficar vezes 19. Certo? Vamos dar uma olhada lá no gabarito, ver se está certo? Vocês acompanharam aí ou foi muito rápido? Oh, God. Ver se a senhora fez certo. É o 21? Vamos lá, ver se está certo. Gente, me lembra para mandar esse livro para vocês, tá? Vocês já conseguiram baixar ele? Nos mundos aleatórios aí. Fala, amiga. Vamos lá, olha aqui a resposta onde é que tá. É a 21 que nós estamos fazendo, né? 21. O quê? 43.200, certinho, certo? Ah, professora, por que o N dele deu 22,69 e o nosso vai dar 2,7 vezes 10 elevado a 23. O que acontece? Ele deve ter usado essa aproximação. Se não for 25, é 0,5, alguma coisa assim, acho que é 25. Se você dividir, vamos ver aqui, 43.200 dividido para 1,625, deixa eu ver se é isso. Eu não lembro agora o número. Eu arredondei para 1,6, tá? O sádico, ele usa o Ezinho valendo um número quebrado, tá? Ele é um número maior que ele usa, tá bom? Mas a gente chegou no mesmo valor. Aproximado, é claro, né? Captaram a mensagem aqui? Como foi a resolução? Ficou tranquilo? Ficou, né? Ninguém falou nada, então tá cegado. Professora, na entrega da atividade, a gente vai ter que colocar a resolução assim, dessa forma, no Word? Olha, se vocês estão fazendo na lista, é melhor no papel. Eu que estou fazendo aqui agora de supetão, né? Assim, ó, colocando. Abri o Word e fui resolvendo, né? Mas vocês podem fazer à mão, tá? Porque assim, como era para vocês me entregarem, era para estar numa folha já, né? Então, quem já fez e quiser só tirar foto, igual alguns já fizeram do experimento, não tem problema nenhum. Vou ter a resposta do mesmo jeito, tá? Mas se quiser fazer no hoje, também não tem problema, tá? É possível, né? Mas às vezes tem algumas coisinhas que pode ser que vocês tenham alguma confusão, tá bom? Então, ó, nós fizemos Eu três... tava nessa dúvida, você tirava foto e aí encaminhava. Mas é melhor tirar foto do que já tá pronta e... vai dar... Vocês já estão com um monte de coisa para fazer, e seria mais uma coisa para, né, bater cabeça. Lista 1, tranquila, né? Eu até acabei resolvendo outra questão, que é muito legal. Mas, ó, todas essas que eu coloquei dá para fazer. Você quer cálculo de energia. Aqui tem alguns problemas. Né? Um fio telefônico percorre uma corrente A e passa uma carga C. Quanto tempo que leva? Aplica naquela formulinha, né? Do I é igual a Q dividido para T. Dá 33, a mesma coisa, certo? Então, se vocês observarem, é só jogar na formulinha lá, principalmente essa lista 1, ó. Vai usar principalmente essa fórmula aqui. Do I, QI, o I igual a Q dividido para T. E aí já começa a fazer essas questões de revisão do capítulo 2, né? Que já é o quê? Relembra a parte de o que é a tensão, ou o inverso da resistência. Isso eu lembro que a gente comentou em sala, eu acho.
com relação à resistência, se eu tenho uma resistência, o que seria o inverso da resistência? A resistência, eu estou dizendo que eu tenho algo que é resistente, está se opondo, né? Se eu não tenho uma oposição, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai conduzir. Então, o inverso da resistência, o que seria? A minha própria condutância. O ato de conduzir, o equipamento, o quanto que ele conduz. E aqui outras questões também. O que eu não cheguei a falar, que eu vi que já tem aqui, começa nesse capítulo 2, é a questão das correntes. Certo? O que seria esse conceito aí? Ainda não é nem a questão de Kirchhoff e tal. É ainda o básico. O que seria isso? Se eu tenho um circuito fechado, concordo que a maioria não fez os seus desenhozinhos lá? Não fez lá um negócio bacana? O que acontece? Por que a gente chama de circuito elétrico? Porque ele começa, a corrente passa por um canto e volta. Certo? Essa corrente, ao circular, o que acontece? Existe nesse caminho, tem alguns elementos que a gente coloca, certo? Deixa eu ver se teria uma mão livre aqui, né? Vou botar o raiozinho aqui. No meio do caminho, a gente tem algumas resistências desse meu circuito, certo? Quando eu tenho principalmente um circuito fechado, mais ou menos desse jeito aqui, nas análises de circuito que a gente faz, a gente acaba usando um modelo genérico em que a gente tem um circuito retangular. Mas a gente sabe que na prática isso pode não acontecer, né? Nesse meu circuitozinho, eu tenho a circulação, eu tenho aqui um circuito. Esse circuito aqui, o que acontece? Vai, através da minha fonte aqui, que está representada por essa minha caixinha preta, ela vai fornecer uma energia para os meus componentes do meu circuito, certo? O que acontece? Quando eu tenho... Vou deixar aqui maior, né? Eu tenho um circuito X, qual é o comportamento da tensão e da corrente nesse meu circuito X? Eu acho que o capítulo 2 ele vai falar principalmente do série paralela. O que acontece com a minha corrente nesse meu circuito? Primeiro, concorda que se porventura eu vou lá e coloco... Opa, cliquei o negócio. Se por acaso, como alguns fizeram no própria prática aí, quando você abria, tirava uma lâmpadazinha do circuito de vocês, quando você fazia pá, tirava a lâmpada, o que acontecia? Você abria o circuito, certo? Tirava a lâmpadazinha. O que vai acontecer com o teu circuito nos demais componentes? As outras lâmpadas, elas vão deixar de funcionar, certo? Não vai estar circulando mais energia nas lâmpadas. E aí, com isso, por que não vai estar circulando, não vai ter energia nelas? Porque o circuito foi aberto. A corrente, ela não vai conseguir passar desse ponto para cá, porque existe uma distância muito grande, né? O ar, por si só, vamos pensar assim, o ar é um isolante muito bom, certo? E aí ele não permite que a corrente passe de um lado ao outro, porque você fez o quê? Você abriu o circuito. Então, o primeiro conceito que a gente tem, que seria analisar, é o seguinte: no circuito em série, o que nós temos? A minha corrente é igual para todos os elementos. Oh, meu desenho bonitinho, né? Oh, ficou cachorro agora. Vou ver aqui embaixo. Estamos adaptando aqui o negócio. A minha corrente vai ser o quê? Vai ser igual. Por que a gente sabe disso? Porque na prática é igual a todos. Por que a gente sabe disso? Porque na prática, se eu tiro uma lâmpada,
eu abro o circuito, não vai circular mais corrente, porque essa corrente, por mais que seja fornecida pela minha fonte, a minha pilha, ela só funciona mesmo, ela só fornece energia se fechar o circuito. Quem aqui já brincou de colocar 2 fiozinhos de uma palha de aço numa bateria, numa pilha? Viu que pegou fogo? Porque você fechou o circuito. E aí, por que pega fogo? Porque circula corrente lá na palha, certo? Mesmo que a bateria ainda esteja funcionando, ela não viu um circuito fechado para mandar corrente, Professora, certo? é igual pegar a pilhazinha e botar na ponta da língua, dar um choquezinho. Pois é, porque você fechou o circuito com o fluido da língua, né? E aí você tem a circulação de corrente, beleza? Isso é o que a gente tem para corrente. A corrente a gente sabe que ela é igual para todo mundo. O que vai acontecer com a minha corrente, com a minha tensão num circuito em série? O que nós temos que entender? A minha fonte, ela vai mandar um pouquinho de tensão para essa pilha ou para essa lâmpada, certo? Para poder ela ligar. Vai ficar um pedacinho dessa minha pilha aqui. Se eu tenho 9 volts aqui, vamos pensar, aqui ficou 3. Aqui vai ficar mais um pedacinho da minha bateria, certo? E aqui nessa outra lâmpada vai ficar também mais um pedaço da minha fonte, certo? Então, no circuito em série, o que acontece com a minha tensão? Já a tensão é dividida entre os elementos do circuito. Sendo que uma coisa muito importante, a fonte ela fornece energia, certo? Se a fonte fornece, alguém tem que consumir. Então, o que acontece com a fonte? Existe uma tensão fornecida, tem literatura que vocês vão ver lá, tensão total, ou a tensão da fonte, tanto faz, tá? Mas a tensão da fonte ela vai ser igual a quê? Numa associação em série. Em série, o que acontece? A tensão vai ser igual à tensão que ficou um pedacinho no resistor 1 ou na lâmpada 1, mais a tensão que foi um pedacinho para o resistor 2, mais um pedacinho da tensão que ficou no resistor 3. Certo? É o que está aqui, ó. Tranquilo? É o que acontece no meu circuitinho. Beleza? Esse é o sério, ficou claro? Eu vi que esse eu não nem fiz alguma explicação. Eu sei que a gente explicou em sala com relação usando os experimentos de vocês, mas a gente não fez uma explicação tão bonitinha assim. Aí o circuito em paralelo. O que acontece no circuito em paralelo? Eu lembro que eu falei, mas acho que eu falei por alto lá em sala. O circuito em paralelo acontece um pouquinho diferente. Em paralelo, eu tenho mais ou menos o quê? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui o meu... Deixa eu fazer aqui. Tá aqui o meu circuito em paralelo, né? Certo? O que seria o paralelo? Paralelo também, eu vou ter uma fonte. Beleza? Minha fontezinha aqui bonita, esse pretão aí. E eu vou ter os meus elementos do circuito. E vamos chamar aqui que as nossas lâmpadas, né? Ou qualquer coisa do tipo. Tan, 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 tan. Beleza. Aqui minha lâmpadazinha. Tranquilinho. O que acontece com a minha corrente nesse caso? O que vai acontecer é, a minha fonte ela vai continuar fornecendo uma corrente X, certo? Ela vai fornecer uma corrente total, beleza? Ela vai fornecer essa correntona aqui, a master. Só que o que acontece? Essa minha corrente zona total, ela vai se dividir. Por quê? Aí vem os conceitos que tem lá na lista.
tem o conceito de ramo, nós e malha, né? E deixa eu ver aqui. Nós, ramos e laços. O que acontece? Num circuito só, em série, a gente tem o chamado que a gente tem somente um laço. Porque imagina que eu tenho só uma volta só. Então acaba que eu não tenho nem nós, nem ramos aqui, porque eu tenho um circuito só. Certo? Quando eu tenho um circuito paralelo, eu consigo visualizar melhor essa questão de ramos e laços e nós. Por quê? Essa fonte ela vai fornecer uma corrente total. Vamos botar essa minha setinha aqui. O que vai acontecer com essa minha corrente? Essa minha corrente ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Quando ela chega nesse ponto, ela enxerga o que é chamado de nó, certo? Essa bolinha aqui, ela está representando para a gente o nosso nó, certo? É o chamado nó no meu circuito. Beleza? Esse carinha aqui, ó, concorda comigo que quando chega bem aqui, qual seria a definição de nó? Nó é quando eu tenho 3 ou mais ramos conectados no mesmo lugar. Como assim ramos? Concorda aqui, eu tenho uma linha verdinha. Existe essa linha verde chegando aqui. Isso aqui é um ramo. Existe essa outra linha verde chegando aqui também, certo? Aqui é outro ramo. Ah, professora, aqui é um outro ramo? Não, concorda que se eu aproximasse, né, essas duas bolinhas aqui, elas não estão no mesmo lugar? Estão, né? Porque ali eu tenho um nó comum, um ponto em comum. Da onde que eu enxergo o meu outro nó? Outro ramo. Eu tenho um outro ramo aqui, ó, que conta chegando aqui, e esse outro ramo, certo? Isso, o que acontece com a corrente no circuito em paralelo? Essa minha corrente, ela total, ela chega nesse ponto aqui, ela enxerga mais 2 saídas, certo? Mais 3 saídas, perdão. Ela vai ver que existe uma saída para ela por aqui, beleza? Então, um pedacinho dela, ó, foi para cá, viu que ela ficou um pouco mais gordinha, bichinha? Um pedacinho dela tá aqui, ó. Um outro pedacinho dela desceu aqui, nesse outro nó. E um outro pedaço dela também foi para essa minha outra lâmpada. Certo? É o que a gente tem na prática. Então, no circuito em paralelo, o que acontece com a minha corrente? Ai, não. Vou botar aqui paralelo. No paralelo, a corrente se divide, certo? Entre os elementos do circuito. E aí é o que a gente viu lá na prática, que é independente. Se eu tirar uma das lâmpadas lá, como a gente viu, né, que alguns colegas fizeram circuito em paralelo, se eu tirar uma das lâmpadas, as outras não vão apagar. Por que elas não vão apagar? Porque acaba que existe um circuito independente para cada uma delas. Certo? Porque se a gente fosse apagar essa lâmpadazinha aqui, por exemplo, eu ainda consigo enxergar que está circulando uma corrente aqui, ó. Vem a mãezona aqui e vem um pedacinho dela para cá. Ele vai manter circulando nela. E assim como o outro. Beleza? Eu consigo tirar ela sem fazer tanta diferença. Certo? E a tensão? Qual é o comportamento da tensão nesse caso? A tensão, lembra que quando a gente até vai medir tensão, a gente não coloca os terminais em paralelo, né, do meu multímetro? Por quê? Toda vez que eu tiver um terminal ligado em paralelo com a minha fonte, o valor vai ser o mesmo. Então, vai chegar um valor de tensão igualzinho da fonte para essa lâmpada. Vou tirar aqui. Vai chegar um valor de tensão para essa lâmpada também, do mesmo valor, mesmo quadradinho. E para essa outra lâmpada também vai chegar um quadradinho igual para ela. Ou seja, vai chegar a mesma energia, porém com uma intensidade de corrente diferente. Por quê? Essa corrente, o que vai acontecer? Ela vai entrar aqui, vai passar bem aqui nesse ponto, ela vai fazer essa volta, depois ela vem
E o que vai acontecer nesse ponto aqui, ó? Quando ela chega nesse nó que ela der a volta, ela volta para a fonte, certo? Ela faz esse caminho, mas ela vai e volta, certo? Ficou claro aí? Explicando novamente, né, que eu falei isso por alto em sala, que é o que vocês vão usar para resolver a lista. A lista 2, o comecinho dela. E aí vem esses conceitos de tensão, de corrente no circuito série paralelo. Certo, pessoal? Alguém? Alguém falou alguma coisa aqui? Tensão, se divide, tensão mesmo, o que, minha? Quando você tinha colocado aqui. Vamos lá, hoje eu tô achando vocês muito calados. O desenho técnico judiou vocês hoje, foi? E a tensão é igual. Pronto. Por que vocês devem saber isso? No série e no paralelo? Porque esse conceito é o que vai fazer vocês chegarem nas formulinhas da associação de resistores em série e em paralelo. Viram aqui na lista 2, que aí foca mais nos problemas de resistores? Aqui vocês já conseguem ver que tem vários exercícios, né? Aqui os primeiros básicos de nós, laços e ramos. Aí tem essa questão das leis de Kirchhoff. O que seriam as leis de Kirchhoff? Seria uma forma bonita de falar o que eu acabei de explicar aqui. O que nós temos? Em Kirchhoff nós temos duas leis. A primeira lei fala-se das correntes, que é a chamada lei dos nós. Eu posso estar confundindo a primeira e a segunda lei. Mas o que eu acabei de explicar para vocês aqui são as duas leis de Kirchhoff. Qual é a primeira verdade? Seguindo o raciocínio aqui. Eu não disse que uma fonte X, ela forneceu tensão, tem um pedacinho da tensão dela ficou em cada componente? Então, a primeira lei, ou a segunda, agora fugiu a memória, de Kirchhoff fala o seguinte: em um circuito, em uma malha fechada, a fonte de tensão, né, a tensão fornecida, ela tem que ser igual à tensão consumida. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma fonte VF, essa fonte VF ela vai ser igual à tensão em cada um dos componentes, certo? Então, essa é uma das leis de Newton, de Kirchhoff, beleza? Foi uma forma de deixar ela mais bonitinha, né? Foi o que Kirchhoff entendeu que o que acontecia no circuito em série. Aí o Kirchhoff também observou um comportamento diferente no circuito em paralelo, que é a chamada lei dos nós. Por que lei dos nós? Porque nos nós diz o seguinte: a corrente que entra no nó tem que ser igual à corrente que sai desse nó. Concorda que entrou uma corrente mãezona aqui, mas ela não se dividiu aqui em 3 pedacinhos? Esses 3 pedacinhos é para ser igual. Então, o I total é igual a quem? O meu I1. Eita, peraí. É igual a I1, que é igual mais I2 mais I3. Certo? É uma outra prova, é uma outra lei que a gente tem. Que chegou num determinado nó, essa corrente vai entrar e sair, vai valer ter o mesmo valor. Certo? Tranquilo? Favorável? Quer ver um enunciadozinho aqui, ó? Deixa eu pegar, não sei se é esse aqui. Ah, é o 2.7. O que diz aqui nesse meu 2.7? Ele está falando que a corrente I0, certo? Essa corrente 0 aqui, ó, vale quanto? Como que eu vou saber a minha corrente 0 desse meu esqueminha aqui? Você, menino inteligente, deixa eu abrir aqui de novo. O que você vai fazer? Tá acompanhando, né, gente? Estou me sentindo sozinha aqui. O 2.7 aí.
O que diz o 2.7? Ele quer saber a corrente O. O que você tem que saber? A corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai num nó. Concorda que esse ponto aqui é um ponto em comum. Quem já ouviu falar aquele termo? Fulano dá um nó, deu um nó em você, porque ele deu um bolo, né? Fez uma confusãozinha ali. Então, você juntou vários pontos num lugar só aqui, ó. Várias entradas num lugar só. O que você vai fazer para resolver essa questão? A corrente I que entra tem que ser igual ao I que sai. Quem é que está entrando no nó aqui, ó? Quem que entra? Está entrando 2 mais 4, certo? Isso tem que ser igual a quem sai. Quem é que está saindo? 10 mais o I0 que a gente quer achar aí. E o aí. Beleza? Fala, galera. Beleza. Beleza. Sucesso, gratidão. Oi? Sucesso. Não entendi não, mas vamos lá. Eu só investi, tá? A equação. Mantive a verdade dessa minha equação. O que eu fiz? O que tem lá do outro lado? 2 mais 4 é igual a 6. Eu deixei meu I0 sozinho. Em compensação, eu mandei para lá o 10. Se ele estava positivo, ele passou negativo. Então, ficou aí, ó, 6 menos 10. Quanto que vale o meu I0? 6 menos 10 vai dar menos 4 amperes. Então, a respostinha aí é menos 4 amperes. Vamos ver o gabarito? Da 2.7. Essa aqui ainda tá dada, mano. Tá o gabarito aqui, ó. 2.7, letra A. Sossegado? Tranquilo? Favorável? Sossegado. Sossegado, mas... Muito bem. Sussa. Outras questões aqui. Deixa eu ver. Pior que essa aqui eu não marquei qual que era para fazer, né? Deixa eu ver. Ó, eu botei a 2.1, 2.2, 2.4. Ó, 2.4 aqui. Vamos ver se a 2.4 a professora vai saber fazer aqui, ó. Sabe, dá para fazer aqui. Vocês conseguem entender o que está acontecendo? Essa aqui é para provar, né? Então dá para vocês usarem um circuitozinho. A 2.4 é legal. Olha só. Calcule a corrente I da figura 2.68 quando a chave estiver na posição 1. O que é muito fácil. Vocês já estão tendo noções de componentes, né? O que seria a chave? O desenhozinho de chave é uma setinha, né? Hora ela vai estar na posição 1, hora ela vai estar na posição 2. O que acontece quando eu deixo na posição 1? Minha parte 2 aqui, ela deixa de existir. Por quê? Eu não abri o circuito nesse ponto aqui. Então, não vai circular corrente para esse outro resistor, somente para esse primeiro carinha aqui. Vamos resolver ela? Valendo 10 pontos. Estou entregando a lista para vocês, porque está muito boa hoje. Cadê a maldade que a professora tem no coração? Cadê a maldade? Hã? Tem piores, a senhora está resolvendo só as fáceis. Mas é, lógico. Tem uma questão que eu quero que vocês façam, eu também vou até terminar de fazer ela, que é de um ventilador. Para vocês calcularem a resistência do ventilador. Eu acho ela bem interessante. Então vai dar um tempinho, por isso que eu vou dar mais tempo para vocês fazerem. A professora realmente estava maldosa. Agora eu estou melhor. Estou na A. O que diz na A da 2.4? Na corrente I, quando a chave está na posição 1. Quando está na posição 1, eu tenho um circuito que tem uma fonte de 40 volts e um resistor de 100 ohms. Aplicando a lei de Ohm, V vezes I, RI, quanto que vale a corrente? I vai ser igual a 40 dividido para 100, que vai dar 0,4 amperes. Beleza? Eita, alguém entrou agora.
Nesse caso, não vai ter que associar. Ah, sim, agora que eu tô olhando a mensagem do menino. Na B, o que que diz a B? Na letra B, Para calcular o outro valor na posição 2. usando na posição 2, né? Então, eu tenho aqui 40, opa, 250. e igual a 40 dividido para 250. 250. Dá 0,16. Bateu lá com o gabarito? Eu não vou Bateu. olhar lá não agora. Viu? Difícil, né, cara? Muito complicado essa questão. Caso vocês queiram simular essas questões no simulador, como eu falei que ia falar dele, né? Disse que ia usar aqui, eu acabei nem fazendo isso, né? Acho que não vai dar tempo. Então, Professor, uma pergunta. Quando eu estava fazendo o experimento, a gente tem uma questão lá que tem que criar um gráfico. Porém, nesse simulador aí, os valores dão muito alto. A gente pode arredondar ou só colocar 2 casas? não é muito alto. Muito alto que é um número grande, você fala? Tipo, lá para ficar no gráfico lá. Pode arredondar, não tem problema não. E aí você só tem que estar atento, porque esses arredondamentos, como a gente usou componentes ideais, é o que vocês vão usar para justificar as respostas lá. A gente não teve erro de componente, mas vocês vão ter erro de arredondamento. Né? Alguns estão usando erro de truncamento, outros estão usando erro por arredondar mesmo, ou arredondando por truncar, cortar o número, enfim. E aí vocês estão achando valores diferentes, né? Eu dei uma olhada em alguns, tem uns mais ou menos diferentes só por causa disso. E não se esqueça do experimento, que na hora que você coloca lá no simulador, ele já dá um valor, o número, e ele já dá a unidade lá, ou é micro, é milli, né? Quando você simula. E é importante que quando vocês joguem aqui na formulinha, que vocês façam o quê? Façam essa divisão aqui, não esqueçam desse 10 a menos 3 que fica aqui embaixo, ou 10 a menos 6, tá? Uhum. Beleza? Aí eu vi que muitos estavam questionando com relação a esse experimento, né? Com relação a como usar e como montar a questão da forma. O que acontece? Ele faz uma abordagem aqui, né? Eu achei que não tinha tanto isso aí, eu fui ler com mais calma, né? Ele faz uma abordagem que, se você pega os valores de tensão e corrente e faz esse gráfico assim como nós estamos fazendo aqui, a gente consegue relacionar a tensão e corrente se a gente fosse olhar, por exemplo, a tangente do ângulo que teria aqui. Né? Alguns observaram que ele fala do alfa, né? Quando ele faz essa relação, o que seria a tangente? Você tem um ângulo aqui, tangente a esse ângulo aqui, quando você faz a tangente do alfazinho, você tem a mesma coisa que a corrente, né? Desse número, certo? Só desse gráfico a gente poderia explorar mais coisas, por exemplo, potência a gente também poderia calcular por aqui, usando o conceito de integral, por exemplo, certo? Mas eu acho que vocês ainda não viram isso, né? Integral? Mas ele nem fala aqui, então nem vou mexer nessa dor ainda. E aí, como que seria a questão de montar o gráfico? Cada um de vocês usou lá 2, 4, 6, 8, 10 volts. No experimento, eu acho que até 12, né? Até 12 volts. Aí vocês vão colocar lá na linhazinha 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para cada valor, do 2, você achou um valor de corrente, certo? Do 2, você achou um valor de corrente X. Para o 4, você achou um valor de corrente Y. E aí você já tem 2 intervalos. O que você vai fazer? Se você usar lá, vai fazer a variação da tensão. Vai pegar 4 menos 2, aí você vai botar 4 menos 2, dividido por quem? Vai pegar aqui, quem é a relação do 4 para a corrente? 40. 40 menos a relação do 2 para a corrente, é o 20. Então, 40 menos 20, certo? Vezes 10 a menos 3, porque é o milli, né, que ele usou ali. E aí você vai fazer a divisão. Qual é o interessante, que eu achei que vocês teriam essa sacada assim logo, né? Mas vocês observarem que em todo e qualquer intervalo que vocês fizerem, não somente um, vocês vão chegar no mesmo valor da corrente, no mesmo valor da resistência.
Ou seja, provando que se você muda o valor da tua tensão, você vai mudar o valor da corrente. Se você aumenta o valor da corrente, você vai mudar o valor da tensão. Por quê? A tua resistência ela é fixa, né? Por isso que a lei de Ohm fala que é a lei da resistência, né, também. Porque ele prova que existe uma relação entre a variação da tensão e a variação da corrente, certo? Por mais que eu varie eles, eu sempre vou manter um valor fixo. Porque a resistência não muda, né? Vale só aqueles casos realmente da temperatura mesmo, que influencia no equipamento e tal. Na resistência interna do material. Mas, tirando isso, a resistência é para ser fixa. Tranquilo? Ficou claro aí? Ficou mais entendível? Que eu achei que tivesse explicado e acabou que eu percebi que surgiu muita dúvida com relação a isso. E aí, Pipo? Fala aí para mim. Ninguém? Olha, vocês estão calados hoje, né? Professora. Só tá a Cristina falando hoje. É que eu tô com muita dúvida. Tá Lá tem umas questões lá, eu não lembro agora do experimento ainda. A gente vai ter que dar o valor daquele gráfico lá? Que valor? Eu não sei explicar, mas eu lembro que... Peraí, só um instante. Vamos lá. No gráfico aqui, ó, você vai montar 4 gráficos. Um gráfico para resistência de 470 que você usou, um para juntar, um para 2,2 e 3,9. Ah, tá. É nessa 3 aí, ó, professora. Repita os itens 1 e 2. A gente vai ter que escolher o valor das resistências. Escutou, professora? Escutei, oi. Pode falar. Nessa 3, repita os itens 1 e 2 e outros valores da resistência anotados no quadro 5.1. A resistência, a gente que coloca? Então, nesse caso aqui, se a gente usasse outras resistências, mas como não vai ter, o que eu entendi aqui, o que eu entendi desse enunciado aqui? Essa A1, você montou o enunciado aqui para resistência 470, não foi? Aí, o que você fez? Você resolveu essa coluna. E aí, para deixar claro que você teria que fazer dessa outra resistência, da 2, da 3.9, ele fala, repita os itens 1.1 e 2, ou seja, montar o circuitinho e fazer a tabela para o restante das resistências que estão aqui, ó. A 1, a 2 e a 3. Era só para deixar claro que você tinha que fazer tudo, entendeu? Entendi. É porque era... valores. E entendeu, professora, eu não entendi assim, não. Eu criei novos valores de resistência e fiz uma Eu nova... também, professora. Sim, eu também Não fiz tem assim. problema. Se fizer outro, Criei outra melhor. tabela. Melhor assim. Prova que você entendeu pelo menos o conceito de usar os resistores, montar resistores. Então, não tá certo, né? Vai estar certo, sim. Se montou essa tabela aqui e ainda assim fez outros valores, você só provou a própria lei, entendeu? Então, eu vou deixar assim mesmo. Pode ser, né? Pode ser. Tá? Porque eu fui ler de novo e falei, meu Deus, o que esse cara tá querendo dizer? E é mais só para deixar claro que o aluno, né, durante o experimento, porque se vocês observaram aqui, ó, ele usa o 470, né? Aí a gente sabe como que é questão de aluno e tal, às vezes poderia entender que ele só ia fazer a 470, né? Aí ele fala, não, aluno, você tem que fazer todos. Então, você vai voltar lá e vai preencher o 1.4, de 1, de 2, tá? Entendi. Obrigada. E aí, o restante, você vai montar o valor o gráfico para cada resistor. E aí, através do gráfico, você vai aplicar aquela formulinha lá e vai achar um valor da resistência. Que alguns que me mandaram, eu vi lá, professor, ficou diferente. Ficou. Por que ficou diferente? Porque você usou valores de arredondamentos, né? Mesmo que a gente tenha usado circuito ideal, mas ainda assim deu um valor diferente, né? Eu já vi a explicação de alguns
explicou realmente isso, que é a questão do arredondamento, por isso que deu valores diferentes, só não de 1K, que eu acho que deu exato. Que acabou que pela divisão dá um valor mesmo bem próximo, né? E aí, nas 4, você vai ter esse outro circuito e você vai explicar o que acontece, como que você usa, vai explicar, não, vai dar os valores, né, livres aqui de tensão e de corrente desses resistores aqui. E na 5 você vai aplicar a lei de Ohms, né, calcular aí o VRI e saber qual é a resistência desse circuito. Tranquilo? Tranquilo. Professora, tem uma dúvida na lista 2. Vamos lá, se você sabe, vamos ver se você fazer. É a 2.29. Que Vamos eu ver. não saí mais dela, parei nela. Quem ainda é a Cristina? Menina, É, só a só Cristina hoje. Hoje a Cristina está no ranking top 1, top 5. eu quero 10 pontos de participação. Só participação, 10 pontos, ou 2,29? Tá aí, professora, ela não tem valor no resistores. Tem sim, mulher, olha aqui, ó. 5, mas eu não sei fazer. Olha, essa aqui eu vou fazer com vocês, então. A gente tem 5 minutos. Não, mas vai dar de fazer isso. Vamos lá. Precisa que eu explique, pessoal, série paralelo? Eu mandei PDFzinho. Se eu explicar agora, vai tomar um tempo. Vou explicar detalhadamente. Vocês pegaram o PDF que a Elaine mandou? Eu vou até colocar no Ava aqui também. Explicando série paralela, ou só paralelo, quer dizer. Vocês viram lá? Não, né? Mas enfim, vou botar no Ava também. O que acontece? Circuito série, para eu associar os resistores, você tem o quê? A resistência equivalente. Eita, tá difícil. O REC é igual a quem? R1 mais R2 até o R infinito. Beleza? Infinito. Quando você tem o paralelo, já é diferente a conversa, tá? O paralelo vai ser igual lá da fotinha que eu mandei para vocês lá do PDF. A resistência equivalente, aí vocês veem como que eu cheguei lá na prova, tá? Provando essa fórmula aí. Resistência equivalente total é R1 vezes... Peraí, deixa eu ver meus cachorros ali. R1 vezes R2 dividido por quem? R1 mais R2, tá bom? Isso aqui está embaixo da minha fração. Ótimo? Vamos usar esses dois conceitos para resolver a questão. Como assim? Cada resistência aqui tem 5? Como que a gente faz a associação em série? Resolve a associação equivalente, né? Calcula a resistência equivalente total. Você começa, a minha mão está aqui. Você começa sempre daqui para cá, ou seja, não está meu mouse até aqui a extremidade. Ou seja, você vai começar daqui, ó. Tem 5 e 5. Eles estão em série ou em paralelo aqui? Eu vou botar aqui, 2 pontos. Paralelo? Não, vai estar em série. Por que vai estar em série? Série, você tem que entender que vai por eles, concorda que circula a mesma corrente entre eles aqui, ó? Ah, tá. Eles estão na mesma linha, certo? Aham. Então, o teu equivalente 1, eu vou botar REC 1. REC 1, porque é a primeira equivalência que a gente vai calcular. Ela vai ter outras, né? Então, REC 1 vale quanto? 5 5 mais 5. Ah, tá. Sério. Olha a formulinha do sério aqui, ó. 1 mais 1 mais 1. 5 mais 5 é igual a 10. A ferradura, tá? Mas eu vou botar o R aqui. Aí você tem que visualizar o seguinte. Desse carinha aqui, sumiu esses dois resistores, virou só um. Certo? Deixa eu tirar um print aqui da tela. Vamos lá. O que acontece aqui?
Concorda que esses dois aqui, ó, eles viraram uma só resistência, não foi? Tá. Eu fiz o quê? Esse carinha aqui vale agora. Minha letra bonita agora aqui, ó. Tá louco? REC 1. Certo? Quem até o REC 1 virou o resistor. Lindo. Esse carinha aí. Então, o que você vai fazer? Esse cara não existe mais, tá? Esses dois resistores. Ele virou o REC 1, que vale 10. Beleza. O que você tem agora? Você tem esse carinha aqui, ó. Esse resistor, que vale 5, né? Que está em paralelo com esse REC 1, que vale quanto? Que vale 10. A letra é bonita demais, né? Então, qual vai ser o REC 2? O REC 2 vai ser uma associação em quem? Sério ou em paralelo? Paralelo, muito bem. Todo mundo respondeu aí a tempo, né? Por que em paralelo? Eles estão um do lado do outro, certo? Tanto faz, se eu tirar um ou outro, vai continuar circulando a corrente um deles, certo? Eles estão em paralelo. Então, qual vai ser o cálculo? 5 vezes 10 dividido para 5 mais 10. Isso aqui é igual a quem? 5 vezes 10, 50. Dividido para 5 mais 10, que vai dar 15, né? 50 dividido para 15, teu REC 2 vai valer o quê? 3,33, arredondado aí. Vamos fazer a prova? 50 dividido para 15, 3,33. Bom, o que acontece agora? A professora foi lá, você pegou essas duas resistências aqui e fez o quê? Vou mudar a cor da caneta agora. Você transformou esses dois resistores aqui no REC, eita, pega, no REC 2, certo? Estão acompanhando? O que acontece agora? Esse carinha aqui não existe mais, ele virou uma resistência, certo? Então, ó, a gente taca fogo nele. Beleza? Sumiu. Virou essa resistência que vale 3,33. Tá? Enfim. Agora eu vou calcular quem? Outra associação equivalente. Ainda não é a total, né? Vai ser quem? A 3. Por que a 3? Porque eu tenho aqui uma associação. Concorda que existe agora esse resistor, que também vale 5, mas que está em série. Viu que não existe? A minha mão não aparece aí, né? Mas não existe mais esse que eu passei o pincel bonito aqui em cima. Só existe esse resistor de 3,33 e esse de 5. Então, qual é a minha nova equivalência? 5 mais 3,33. Que vai dar 8,33. Não esquece da unidade de medida. Tá? O que nós fizemos agora, então? Muda a cor. Nós pegamos esses dois resistores aqui, ó, lindos, e transformamos no REC 3, beleza? A gente transformou, fez um cálculo muito complexo aqui, série, porque eles estão na sequência aqui, ó. E aí, no mesmo conceito, eles sumiram, né? Esses dois resistores viraram quem? Um resistor que está em paralelo com esse outro resistor que vale 5. Temos mais uma associação, a penúltima. REC 4 é igual a quem? O 8,33, só que eles estão em paralelo, não estão? Vezes 5, dividido para quem? Por quem? 8,33 mais 5. Então, o REC 4 vale, vamos botar na calculadora que eu não sei de cabeça, 8,33 vezes 5, 41,65.
41,65 dividido para quem? Para 13,33. Certo? Qual é a resposta do REC 4? REC 4 vale. Eita. Dividido para 13,33. 3,12. 4. Vou botar só 12. Eu cortei aí arredondamento, né? Acabou? Ainda não. Ainda falta a resistência equivalente o quê? Total. Deixa eu ver se vai mudar a cor aqui. A total seria somar todos os valores, professora? A total, eu tô fazendo, ó, na sequência. Não é pegar os 5 todos aí e jogar, não. Se você fizer, isso vai dar errado. Você viu que eu fui mudando aqui, ó? Fiz o REC 1, virou 1. Aí eu somei com esses 2. Aí fiz a associação 3. Fiz a 4. Acabei de fazer aqui, ó. Não fiz a 4? Fez. A 4 foi o meu REC 4. Eita, tá bonito demais, hein? E aí, o que acontece? Esses dois resistores não existem mais, certo? Eu não associei eles dois? Eles não existem mais. O que a professora fez? Ela não tacou fogo neles? Tacou fogo assim. Transformei esse resistor esses dois em uma resistência. Que no final virou quem? 3,12, não foi? Agora, o que eu vou calcular? A minha resistência equivalente total. Quem é a minha resistência equivalente total? Concorda que esse resistor de 5 não está em série com esse resistor aqui? O roxinho? Que é o meu 3,12? Então, é 5 mais 3,12. É igual a 8,12. Então, é esse trabalho todo para você chegar na equivalência e fazer o cálculo assim. Não ficou tão lindo nessa foto aqui, né, gente? Mas eu queria expressar o quê? Que vai sumindo os resistores, certo? Você vai transformando, vai transformando, vai transformando. Beleza? E aí, se você pegasse, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, brutamente você daria uma resposta errada de 30 ohms. Está errado, né? Você tem que ter a visão seguinte: existe uma associação entre esses resistores, ora em paralelo, ora em série. E aí você vai analisando e vai vendo que primeiro você associa em série, depois você associou em série, depois virou uma resistência em paralelo. Aí depois faz o série, depois em paralelo e por último, série de novo. E aí você chega na resposta final, que é a resistência equivalente total. Beleza? Beleza, professora. De boa na lagoa? Fácil, né, gente? Olha aí. Tem um monte de questão fácil assim. Professora, a 231 é parecida, então, né? Deixa eu ver aqui, ó, 31. Isso, a 31 é parecida. Ele tá pedindo o quê? A corrente, né? O que você vai ter que fazer aqui, ó? Primeiro, você vai fazer as associações. Você pensar assim, ó. Por que você vai fazer as associações? Tem várias formas de você resolver essa questão, né? Mas como eu resolveria? Eu faria a associação total dos resistores. Para quê? Para eu saber qual é a minha corrente total. Por quê? Essa minha corrente total, concorda que ela não é a corrente 1? É a corrente que está sendo fornecida pela minha fonte, né? Essa minha corrente total, ela vai se dividir aqui, ó, entre 1 e 2. Aí depois esse 3, 2 e 3. Só que 3 se divide entre 4 e 5, certo? E aí você vai aplicando a lei de Ohm junto para chegar nos valores. Tá bom? Tentem fazer. Eu vou dar mais tempo para vocês, tá bom? E aí a gente, qualquer coisa, vocês vão tirando dúvidas comigo também. Aí, qualquer coisa, usa o simulador para saber o valor, certo? Você coloca o circuito lá no simulador, simula, vê quanto é que dá e vê, calculando se você chega nesse valor que o simulador te deu.
Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Mais alguém? A outra turma tá me chamando já. O livro, né? No e-mail. Naquele dia acabou que eu perdi o e-mail de vocês, que sumiu aqui. Deixa eu anotar aqui no Word. Passa aí de novo o e-mail. Acho que a Ilane tinha mandado e eu perdi. E aí eu já envio esse. Eu coloco esse PDFzinho que vocês querem, né? Ou eu posso apagar esse arquivo aqui, ó. Que explica aí algumas questões. Passa o e-mail aí. É o Gmail. Vou compartilhar o arquivo, então, no Drive. Tá bom? Então tá, meninos. Eu acabei não falando do simulador, mas eu acho que foi bem proveitoso a questão da gente tirar essas dúvidas aí, resolver algumas questões juntos. Hoje quem participou mais foi a Cristiane, né? Cristina, professora. Cristina? Foi tu, né, Cristina? Foi a Cristina, rank 1 hoje, seguida da Elane, só vi essas duas vozes hoje. E de alguém mais, não lembro. Né? Mas, ó, eu vou mandar para vocês, vou colocar lá no aba esse PDFzinho aqui, esse Wordzinho, eu acho que ficou bom. Tem, ó, dei para vocês 50 questões hoje já, então vocês conseguem fazer as questões tudinho. E aí, uma explicação geral que tem no material sobre série paralela, tá bom? Que tem aqui no material de hoje. Tá bom? Qualquer coisa, gente, não esquece de me mandar. Que aula? Ah, tá, a gravação. Essa né? aula. Ó, não esquece, eu vou cobrar as inscrições, vou dar 1 ponto para quem se inscrever no canal. Quem se inscrever no canal, vai que a professora chegando, vai subindo exponencialmente, 10 inscritos, 100, 1000, 10 mil e assim vai, né? Tô brincando, gente. A senhora Mas vai tá colocar a data das listas hoje, né? Sim, eu tava até comecei a mexer, porque eu tenho que colocar o planejamento também, um monte de coisa agora que tem que colocar. E aí eu vou mudar aqui a data para vocês enviarem. Eu não estou tão preocupada com nota ainda, com vocês, porque eu fecho a nota com vocês mesmo só em junho, né? Então ainda temos tempo. Mas eu já vou ir dando alguns pontinhos, porque eu estou vendo que vocês estão fazendo, né? Pelo menos a Cristina e a Elaine, hoje. Não, mas eu vi outros meninos fazendo também, né? Mas eu vou colocar lá, tá bom? Editar lá para vocês. Qualquer coisa, não esquece de mandar mensagem. Eu estou... São 24 horas, né? Mas vocês podem mandar um zap lá, que aí a gente vai conversando. Tá bom? Tem um que eu tenho sempre falado, eu acho que não tá aí, o Adelson. O Adelson tem mandado mensagem, mais alguns também. Mas podem mandar, tá, gente? Se eu demorar, porque às vezes tem dia... Hoje, por exemplo, foi o dia todo de reunião. Então, acho que alguns eu não falei. Tá bom? Até mais, galerinha. Não deixe de curtir. Até mais. Estamos aí online todo o tempo. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Oi, boa noite.